Bom dia a todos, espero que estejam todos bem. A aula de hoje, pessoal, trata sobre a resolução de algumas questões do caderno de atividades sobre dilatação dos líquidos e o estudo da calorimetria. Ok? Então, a gente vai fazer a resolução das questões de algumas do caderno de atividades e da hora de estudo sobre dilatação dos líquidos e da calorimetria, que é justamente dando continuidade ao assunto da prova global de vocês. Certo? Um exemplo aí, pessoal, nós temos um tanque que tem um volume inicial de 5.000 litros. Ele está exposto a uma variação de temperatura de 5 graus Celsius. Determine a quantidade de líquido que transbordará caso o recipiente não sofra dilatação e tem um dispositivo chamado ladrão. Uma observação interessante é que dá uma informação aqui, o dado. O coeficiente de dilatação do líquido é igual a 1,5 vezes 10 a menos 3 graus Celsius, o inverso a menos 1. Como solução, pessoal, nós temos o seguinte. Nós temos o volume inicial, 5.000 litros. Nós temos a temperatura inicial, que no caso é a variação de temperatura, que é de 5 graus Celsius. E nós temos o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido, que é 1,5 vezes 10 a menos 3. Ok? Muito bem. Nesse caso, a variação aparente do volume do líquido, pessoal, ela vai se tornar igual à mesma variação do volume do líquido. Como é o transbordo que vai transbordar, então vai ser a variação aparente. Então, a mesma coisa que acontece na aparente, acontece na variação do volume do líquido. Então, nós temos que a variação volumétrica é volume inicial vezes multiplicado por gama, que é o coeficiente, multiplicado pela variação de temperatura. No caso, a variação volumétrica vai ficar 5.000, que multiplica 1,5 vezes 10 a menos 3, que multiplica 5. Note, pessoal, que 10 a menos 3 e aqui esses 3 zeros, eu posso utilizar os 3 zeros como notação científica, vai ficar 10 a terceira positivo. E multiplicado por 10 a terceira negativo, eu posso cancelar. Então, vai sobrar apenas quem? 5 vezes 5 vezes 1,5. Que no total vai dar 37,5 litros. Ou seja, o que ele pede na questão é a quantidade de líquido que vai transbordar. Como são 5.000 litros, o que transborda é aquele que vai derramar. Então, vai derramar uma quantidade de 37,5 litros. Ok? Outra questão. Em um recipiente graduado, observa-se que a partir do volume inicial de 100 centímetros cúbicos e da variação de 50 graus Celsius, o volume do líquido aumenta em 2 centímetros cúbicos, sendo o coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente igual a 1 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1, determina a dilatação real do líquido. Muito bem, nós temos um volume de 100 centímetros cúbicos inicial, um delta θ, que é a variação de temperatura de 50, e ele diz que o volume do líquido aumenta 2 centímetros. Então, aqui, como ele aumenta 2 centímetros, aqui já vai ser a variação volumétrica. Certo? Ele quer nessa questão, pessoal, a dilatação real do líquido. Certo? Vamos lá. A gente sabe que o coeficiente de dilatação aparente vai ser do mesmo jeito da forma de dilatação do líquido, só que tem um detalhe. Dilatação volumétrica aparente vai ser o volume inicial que multiplica o coeficiente de dilatação aparente, certo? Aparente que multiplica Δθ. Mesmo padrão da equação da dilatação volumétrica. Como o resultado dos volumes estão em centímetros, vamos manter assim até o final, ou seja, não vamos fazer uma modificação aqui, vamos manter esse mesmo padrão, certo? Nessa questão a gente mantém o mesmo padrão porque não está dizendo no sistema internacional. Aí eu tenho variação volumétrica aparente, vai ser igual ao volume inicial vezes coeficiente aparente vezes Δθ. Note que nessa questão eu vou descobrir primeiro o coeficiente de dilatação aparente, certo? Coeficiente de dilatação aparente. Então, a variação volumétrica aparente, ele aumenta 2 centímetros, é igual a quem? O volume inicial, que é 100, multiplicado pelo coeficiente de dilatação aparente, multiplicado pela variação de temperatura, que é de 50. Quando eu coloco isolado o coeficiente de dilatação aparente, eu vou ter um resultado de quanto? De 2 dividido por 5.000. Então, o coeficiente de dilatação aparente deu 4 vezes 10 a menos 4, certo?
Como esse coeficiente de dilatação aparente é o que derrama, ele quer saber agora o coeficiente de dilatação real do líquido. Então a gente sabe que o real vai ser quem? É o aparente mais o recipiente. O recipiente eu já tenho aqui. Como eu descobri o aparente que derrama, agora eu vou descobrir o real, que é justamente o do líquido. Então o coeficiente de dilatação real vai ser quem? O aparente mais o recipiente. O real vai ser quem? 4 vezes 10 a menos 4. Aliás, o aparente vai ser 4 vezes 10 a menos 4, mais coeficiente de dilatação do recipiente, 1 vezes 10 a menos 4. Pessoal, tomar cuidado que nessa questão aqui nós temos as potências e é uma questão de soma. Então, para ser uma questão de soma, a gente tem que tomar cuidado que as bases do expoente têm que estar iguais. Como nesse caso estão iguais, então só faço a soma do valor do número inteiro. Então, 4 mais 1, 5, e repito a mesma base com o mesmo expoente. Então, o coeficiente de dilatação real do líquido é 5 vezes 10 a menos 4. Beleza? Como eu tenho ele, coeficiente de dilatação real, agora eu quero a dilatação real do líquido. Eu tenho um coeficiente real, eu tenho um volume inicial e eu tenho a variação de temperatura. Agora eu vou calcular a dilatação real do líquido, que é quem? Volume inicial, que multiplica o coeficiente de dilatação real, que é esse aqui que eu acabei de encontrar, multiplicado pela variação de temperatura. Coeficiente de dilatação real vai ser quem? 100 centímetros cúbicos do volume inicial, multiplicado pelo coeficiente de dilatação real, que é multiplicado pela variação de temperatura, que é de 50 graus Celsius. Quando eu multiplico 50 vezes 100, vai dar 5.000, certo? Vai dar 5.000. 5.000 em notação científica vai ficar 5 vezes 10 a terceira. Vezes 5 vezes 10 a menos 4. 5 vezes 10 a terceira. 5 vezes 5 vai dar 25. Aqui fica 25. Só que tem um detalhe, pessoal. Fica multiplicado 10 a terceira vezes 10 a menos 4. Então vai ficar 10 a menos 1. Como fica 10 a menos 1, então os 25 eu divido por 10. Então a variação do volume real do líquido vai ser 2,5 centímetros cúbicos. Muito bem, outra questão aí. Considera um recipiente de vidro com certo volume de mercúrio, ambos em equilíbrio térmico, numa temperatura delta-teta inicial, conforme mostra a figura a seguir. O conjunto recipiente de vidro e mercúrio é colocado no forno a temperatura θ. Como θ é maior que θ inicial, sejam os coeficientes de dilatação volumétrica do líquido e do mercúrio iguais. Olha, vejam bem, os coeficientes volumétrica do recipiente e do líquido são iguais. 1,2 vezes 10 a menos 5 é de 1 e 1,8 vezes 10 a menos 4 é do outro. Então, vamos lá. Mas diz, Giovanni, que o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro e do mercúrio são iguais. Respectivamente, cada um tem o seu. Não é que esteja iguais em valor, pessoal. Ele está seguindo a sequência. Então, na questão dessa aqui, você vê falando de dilatação volumétrica, dos dois são iguais. Mas é iguais na questão de respectivo na sequência. O do vidro é 1,2. Já o do mercúrio já é 1,8 vezes 10 a menos 4. Tem a diferença, pessoal. A potência aqui, ó. Essa potência é diferente dessa. Aí ele pergunta, de quantas vezes o volume do recipiente, no caso de vidro, deve ser maior do que o volume inicial do mercúrio, para que o volume vazio do recipiente permaneça constante a qualquer temperatura. É o caso, pessoal, do termômetro, né? Termômetro de mercúrio, aquele líquidozinho que tem no termômetro, aquele termômetrozinho de vidro, o tubo capilar dele tem que ser maior, justamente para quê? Para que a parte vazia não seja ocupada pelo líquido e acabe derramando, ok? Muito bem, nós temos aqui as alternativas e vamos para as soluções. Muito bem, a solução. As variações do volume do recipiente do mercúrio são, do recipiente é o volume inicial dele, vezes o coeficiente dele, vezes delta-θ, e a variação volumétrica do mercúrio vai ser o volume inicial do mercúrio, multiplicado pelo coeficiente de dilatação do mercúrio, multiplicado pela variação de temperatura. Então, aqui eu tenho a equação 1 e tenho a equação 2, certo?
Como eu tenho duas equações, a variação dos volumes precisam ser iguais. Então, como diz aqui, ó, dilatação volumétrica do mercúrio iguais, só os coeficientes que são diferentes. Então, eu vou considerar que a variação volumétrica do recipiente é igual à variação volumétrica do mercúrio. Então, colocando as fórmulas na questão, pessoal, o que é que a gente encontrou? A gente tem o quê? Variação volumétrica do recipiente, a primeira fórmula está aqui, coloco, é igual à variação volumétrica do líquido, que é do mercúrio, também está aqui. Eu tenho uma observação. Cancelando as variações de temperatura, somente se delta θ, o que é que a gente vai sobrar? Volume inicial do recipiente vezes o coeficiente é igual ao volume inicial do mercúrio vezes o coeficiente do mercúrio. Quando eu isolo, faço uma razão, pego aqui que está multiplicando e passo para o outro lado dividindo, fica volume do recipiente dividido pelo volume do líquido, no caso de mercúrio, é igual a quem? Ao coeficiente de dilatação do mercúrio dividido pelo coeficiente de dilatação do recipiente. Então, eu tenho a razão entre eles aqui. Eu tenho a razão do volume inicial do recipiente dividido pelo volume inicial do líquido. Vai ser a mesma proporção para quem? Pelo coeficiente do líquido dividido pelo recipiente. Então, quando eu faço essa operação matemática, eu vou ter quem? 1,8 vezes 10 a menos 4 dividido por 1,2 vezes 10 a menos 5. A variação volumétrica do recipiente, o volume inicial do recipiente dividido pelo volume inicial do mercúrio vai ser justamente a divisão do coeficiente do mercúrio dividido pelo recipiente. Então, quando você faz essa conta aqui, vai dar 1,5 vezes 10 elevado a 1, porque aqui está menos 5, só positivo. 5 menos 4 vai dar 1. Então, isso aqui vai dar 1,5 vezes 10 a 1. Como a gente quer o resultado nas alternativas número inteiro, 1,5 vezes 10 vai dar igual a 15. Só uma observação também. Interessante analisar que o volume do recipiente precisa ser igual a 15 vezes o volume do mercúrio para ter a mesma variação de volume. Ou seja, sempre o recipiente é um pouco maior, justamente para quê? Para que o mercúrio não derrame, não ultrapasse o recipiente. Beleza? Então, nesse caso aqui, pessoal, a alternativa certa é a letra E. Ok? Muito bem, nós vamos sair de dilatação dos líquidos e vamos agora para a calorimetria. Certo? Vamos lá. Quantas calorias uma massa de 1 kg de água a 30 graus Celsius deve receber para que sua temperatura passe a 70 graus Celsius? Eu tenho a massa, M. Nós temos a água que está a 30 graus Celsius e vai passar para 70. Eu tenho uma variação de temperatura. Então, ele dá também a observação. Não se preocupe, pessoal, que na prova, o calor específico, a gente sempre tem que informar vocês. Ou na questão, ela pode pedir o calor específico. Aí você tem que fazer com outras informações. É o que a gente vai ver daqui a pouco na questão que ele pede. Ok? Muito bem, eu tenho massa, eu tenho variação de temperatura e tenho calor específico. Ele quer saber quantas calorias. Então, ele quer saber justamente quem. Um detalhe também que a gente tem que modificar é o seguinte, aqui a massa é de 1 kg, certo? Então, a unidade aqui, pessoal, está trabalhando em gramas. Eu vou transformar 1 kg em gramas. Então, o calor específico tem essa caloria grama. Então, eu transformo de quilo para grama. 1 kg tem 1000 gramas. E nós temos aí a solução. Pela equação da calorimetria, Q é igual a mc delta T. Nós temos que Q é igual a 1000, que é a massa que eu transformei de 1 kg em gramas, multiplicado pelo calor específico, que é da água, que é 1 caloria grama, está aqui, multiplicado pela variação de temperatura, que é quanto? É 70 menos 30. Quantidade de calorias é igual a 1000 vezes, nós temos 70 menos 30, 40, vezes 1, 40. Então, a quantidade de calorias vai ser 40.000 calorias, numa questão pode vir somente pedindo calorias, ou pode pedir em quilocaloria. Então, esses 3 zeros aqui, pessoal, ele representa 1 quilo. Então, nessa questão, o que ele quer saber? Quantas calorias? Ele quer saber o valor de quê? A massa já tem, que é 1 quilo, transformado para grama, é 1000 gramas. Por conta de quê, pessoal? Do calor específico, que é 1 caloria por grama, certo? Quando eu transformei massa, deixei no padrão de calor específico e já tem a temperatura, eu vou ter 1000 que multiplica 1, que é do calor específico, multiplicado pela variação de temperatura, que é 40. Então, a quantidade de calorias vai ser igual a 40.000 calorias. Em algumas questões,
eles pegam esses 3 zeros e transformam em quilocalorias. Então, toma muito cuidado. Essa questão tem 2 respostas, dependendo das alternativas que se viesse a ter na questão. 40 mil calorias ou 40 quilocalorias. Beleza? Muito bem. Nós temos outra questão bem interessante aqui. Ó. Um corpo de massa igual a 10 quilos recebeu 20 quilocalorias. E sua temperatura passou de 50 para 100. Quilo está em quilo também a quantidade de calorias. Ele recebeu. Então vamos lá. Como ele recebe quilocalorias, então ele está alimentando de energia, certo? Só que essa questão tem duas alternativas, tem dois quesitos. O da letra A quer saber o calor específico desse corpo. Lembra que eu falei na questão anterior? Tem questão que pede o calor específico. Dá todas as informações, mas quer o calor específico. E ele quer saber a capacidade térmica desse corpo, certo? Muito bem, a massa estava em 10 kg, eu transformo para 10 mil gramas, certo? A quantidade de calorias estava 20 quilocalorias, então eu vou transformar para 20 mil calorias. Por quê? Porque o calor específico é caloria por grama, então eu tenho que transformar as unidades para grama. E a variação de temperatura, que era 100 a maior, menos 50 a menor, a variação de temperatura é de 50 graus Celsius. Na letra A ele quer o calor específico. Como eu quero o calor específico na questão, pessoal, eu estou isolando o calor específico sozinho. Então vai sobrar quem? Vai ser o valor da quantidade de calor dividido pela massa multiplicado pela variação da temperatura. A quantidade de calorias que a gente encontrou foi de 20 mil calorias. Então fica 20 mil dividido por quanto? Por 10 mil, que é a quantidade da massa, 10 mil gramas, multiplicado pela variação da temperatura, que é 50 gramas. Então, o calor específico vai ser justamente quem? 20 mil dividido por 500 mil. Quando eu tiro esses 3 zeros e tiro esses 3, tiro esse zero e tiro esse outro, o calor específico vai ser apenas 2 dividido por 50. 2 dividido por 50, o calor específico é de 0,04 caloria gramas por grau Celsius. Detalhe, calor específico é caloria grama, então o que tiver em quilos sempre é transformado para gramas, ok? Na letra B ele quer saber a capacidade térmica desse corpo, então a capacidade térmica do corpo vai ser justamente quem? A quantidade de calorias dividido pela variação da temperatura. Como a gente já tem a quantidade de calorias, que é 20 mil calorias, eu só vou dividir pela temperatura. Então 20 mil, que é a quantidade de calorias, dividido pela temperatura, que é 50. Quando eu tiro aqui esse zero e tiro esse zero, fica 2.000 dividido por 5. 2.000 dividido por 5, a capacidade térmica desse corpo é de 400 calorias por grau Celsius. Beleza? Questãozinha simples, porém você tem que tomar cuidado justamente com o que, pessoal? Com as unidades. Calor específico é caloria grama por grau Celsius. Aqui está em quilo, sempre transforma para grama. Aqui está quilocaloria, transforma para caloria. Beleza? Terceira questão. Uma placa de alumínio com massa de 400 gramas está a uma temperatura de 80 graus Celsius. Massa, 400, 80 graus Celsius. Detalhe, está em gramas. Aqui embaixo vamos ver o calor específico também em gramas. Tá? Beleza. Determina a temperatura da placa quando dela se retirarem 1.600 calorias. Opa, tem uma coisa aqui, Giovanni. 80 graus Celsius, temperatura inicial. Então ele quer a temperatura da placa e ele quer a temperatura final. Então vai mexer com delta teta, viu? Ele quer o calor, ele informa que o calor específico do alumínio é 0,2 caloria grama por grau Celsius. Pessoal, eu tenho a temperatura inicial, ele quer uma outra temperatura, então ele quer a temperatura final, certo? Ele deu as informações: massa, grama, unidade, grama, grau Celsius, caloria. Muito bem. Nós temos aqui a fórmula da equação da calorimetria, que é igual a MC delta T. Como ele disse que retira, então se está saindo, o valor dele é o quê? Negativo. Então, se ele está absorvendo, é positivo. Se ele retira, a quantidade de calor é negativa. Então, eu tenho menos 1.600 calorias é igual a massa 400, multiplicado pelo calor específico, que é 0,2, multiplicado por
ΔT. Agora no ΔT, o que é que a gente vai querer? A temperatura final. Por quê? Porque eu já tenho a temperatura inicial. Então 1600 é igual. Tira a vírgula, elimina o zero, 40 vezes 2 vai dar o quê? 80. Que multiplica temperatura final menos 80. Quando você vê aqui, pessoal, o que é que acontece? Aqui está multiplicando. Muitos de vocês fazem a multiplicação desse com T e depois 80 com 80, certo? Pode fazer? Pode, mas de todo jeito só vai dar um trabalho maior. Você pode fazer justamente o seguinte: pegar aqui que está multiplicando e passar diretamente para o outro lado dividindo. Quando eu passo dividindo, eu tenho 1.600 menos 1.600 dividido por 80 é igual a T menos 80. O que é que acontece? Menos 1.600 dividido por 80 dá menos 20. É igual a T menos 80. Menos 20. Pessoal, está negativo. Passa para o outro lado, fica positivo. Menos 20 mais 80 é igual a T. Então, temperatura T vai ser quem? Prevalecendo o sinal do maior. 80 menos 20 vai ser 60 graus Celsius. Então, a temperatura inicial era 80. A temperatura final ficou em 60. Beleza? Vamos para a próxima questão. Um aquecedor elétrico eleva de 10 graus Celsius, temperatura inicial, a temperatura de 1000 gramas de água em 10 minutos. Opa, vamos trabalhar com o tempo agora. Se utilizarmos esse aquecedor durante 10 minutos para aquecer 1000 gramas de gelo, de óleo, no caso, 1000 gramas de óleo, qual será a elevação da temperatura do óleo? Ixi, nós temos muita informação nessa questão. Nós temos temperatura inicial, nós temos massa, certo? Nós temos tempo em 10 minutos. Nós temos também o 10 minutos sendo utilizado, no caso, para 1000 gramas de óleo. Então, vamos lá. Ele quer saber a elevação de temperatura do óleo. Elevação de temperatura, no caso, é ΔT. Vamos às informações. Nós temos o calor específico da água, com a caloria grama por grau Celsius, e o do óleo, 0,5 caloria gramas por grau Celsius. Se a gente vai calcular primeiro a questão da temperatura, a gente vai primeiro saber quanto é a quantidade de calorias, certo? Então, vamos lá. Eu vou primeiro calcular a caloria para a água. Para a água, o que é que eu tenho? Eu tenho quantidade de calorias, massa 1000, multiplicado pelo calor específico da substância, que é 1, multiplicado pela variação de temperatura, que é 10. Isso aí é justamente da questão, certo? Tenha calma. Isso é somente da água. Então, no caso da água, deu 10.000 calorias. 10 vezes 1 vezes 10 é 10 vezes 1000 dá 10.000 calorias. Já para o óleo, a quantidade o Q é igual a MC ΔT, a equação da calorimetria. Nós temos 1000 gramas de óleo, nós temos o calor específico, porém eu não tenho variação de temperatura, que é justamente o que ele está querendo na questão, viu, pessoal? Então, eu vou ter que Q é igual a 1000 vezes 0,5 dá 500, vezes ΔT dá ΔT. Beleza? Agora o detalhe. Os dois líquidos foram aquecidos pelo mesmo aquecedor durante o mesmo intervalo de tempo. Pode ver que tanto o aquecedor que fez o aquecimento da água como do óleo é o mesmo. Como ele disse, utilizávamos esse aquecedor. Então, a mesma quantidade de calorias gastada na água vai ser a mesma quantidade de calorias gastada pelo óleo. Na água, nós encontramos 1000. Já no óleo, nós encontramos 500 ΔT. Note que ele quer o valor de ΔT do óleo, pessoal. A elevação de temperatura do óleo. Então, eu vou ter 10.000 dividido por 500. Quando eu pego 10.000 e divido por 500, a variação de temperatura do óleo vai ser de 20 graus Celsius. Então, note que essa questão é bem interessante. Eu calcular a quantidade de calorias da água e eu encontro uma equação com duas incógnitas para o óleo. Como eles foram aquecidos pelo mesmo equipamento, então a quantidade de calorias da água é igual à quantidade de calorias do óleo. Então, eu tenho 10.000, que é a quantidade de caloria da água, é igual a 500 ΔT, que é a quantidade de caloria do óleo. Então, ΔT vai ser quem? 10.000 dividido por 500. 10.000 dividido por 500, a variação da temperatura é de 20 graus Celsius. Deu para entender, pessoal? A questão é bem complexa. Por quê? Porque trabalha dois, utiliza o mesmo equipamento, porém, o que acontece?
como eu utilizo o mesmo equipamento e o mesmo intervalo de tempo, então a quantidade de substância, de calorias de uma substância é igual à quantidade de calorias da outra substância. Ok? Vamos à próxima questão. Nós temos um gráfico que representa a variação da temperatura de um corpo sólido em função do tempo. Ao ser aquecido por uma fonte que libera energia a uma potência constante de 150 calorias por minuto. Opa, nós estamos trabalhando com potência. Nós temos uma potência de caloria por minuto. Sabendo que a massa do corpo é de 100 gramas, calcule o seu caloria específico. Ele quer o Czinho, viu, pessoal? Na equação da calorimetria. Muito bem. Nós temos um gráfico em que ele fala que a temperatura vai de 20 até 40 e o tempo de exposição é 10 minutos. Então, pela variação da temperatura, eu tenho 40 menos 20, é de 20 graus Celsius. Então, ele diz que se 150 calorias demoram 1 minuto, quantas calorias vão demorar 10? Então, se você prestar bem atenção nessa questão, é uma questão de regra 3. Ó. Se 150 calorias são gastas por 1 minuto, quantas calorias eu vou gastar durante um tempo de 10 minutos? Então, eu vou fazer o quê? Multiplicação meio pelos extremos. 1 vezes x é x, 150 vezes 10, o x vai representar o quê? A quantidade de calorias, que é de 1.500 calorias. Certo? Mas só que ele não quer a quantidade de caloria, que é o calor específico. Então, isolando o Czinho da equação da calorimetria, eu vou ter quem? A quantidade de calor dividido por quem? Pela massa, pelo tempo. Note que Q é igual a mc delta T. mc delta T, eu separo m e delta T, que está aqui desse lado, e passo para o outro lado dividindo. A quantidade de calorias que são gastas durante 10 minutos são 1.500, está aqui. Dividido por quem? Pela massa, no caso, a massa dele, pessoal. Ele vem informando? Vem, está aqui, pessoal, ó. A massa é 100, certo? 100 multiplicado por 20. Por que 20? Porque 20 é a variação de temperatura, de 20 para 40. Quando eu coloco aqui 1.500, eu divido por quanto? 100 vezes 20 dá 2.000. A quantidade de calorias vai ser 1.500 dividido por 2.000. 1.500 dividido por 2.000, a quantidade de calorias é 0,75 calorias gramas por grau Celsius. Deu para entender, pessoal, que essa questão ela é bem simples, porém ela precisa o quê? Utilizar algumas coisas de matemática, no caso uma regra 3, para saber a quantidade de calorias e depois jogar na solução para o calor específico. Ok? Muito bem, pessoal. Essas foram algumas questões que eu passei para vocês. Nas próximas aulas, nós vamos dar continuidade ao assunto e depois eu trago outra bateria de questões para a gente resolver. Beleza? Tchau, tchau. Até a próxima aula.